Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e gostaria de convidar você para ficar comigo aí nos próximos minutos. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já sofreu? Se você respondeu sim, eu te faço outra pergunta. O que foi que a dor te ensinou? Gostaria de ler com você Romanos capítulo 8, verso 18. Acompanhe aí comigo. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Novamente, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Queridos, essa atual situação em que o mundo tem vivido e em que nós temos vivido são tempos difíceis, são tempos dolorosos. Nós não podemos ali nos relacionarmos socialmente com as pessoas. É uma situação desconfortável porque nós estamos perdendo conhecidos, perdendo amigos, perdendo familiares. E de repente, queridos, nós olhamos à nossa volta e a vida ela é bonita, esse mundo que Deus criou é bonito. Mas nesse mundo, apesar de toda alegria, apesar de toda beleza, há tristeza, há dor. E eu estou aqui nesse estudo justamente para lembrar você que apesar de estarmos passando por um momento terrível, apesar de nós muitas vezes durante a nossa vida sofrermos, apesar de termos momentos de dores, esse momento vai passar. Isso vai passar, queridos. Por quê? Porque a dor, ela ainda que pra gente, ela possa estar durando ali uma eternidade, essa dor chega um tempo em que ela terá um fim. Nós sabemos que seja uma dor física, seja uma dor emocional, isso é momentâneo e nem se compara com aquilo que está por vir. Queridos, quando nós olhamos ali para a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim: nós estamos exteriormente desgastados, mas interiormente o Senhor nos renova dia após dia. E eu e você que somos filhos de Deus, nós sabemos que somos peregrinos nessa terra e nós nos preparamos para algo muito maior e muito melhor. Nós nos preparamos para algo que está por vir. Algo, querido, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós nos preparamos para aquele dia, como diz em Apocalipse, que Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá, queridos, mais pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Eu e você caminhamos com esperança no presente, porque sabemos do futuro glorioso que está por vir. Eu e você caminhamos com esperança nessa terra e nesse tempo, porque nós sabemos que a nossa vida não se resume a esse plano terreno, mas que algo muito melhor está sendo preparado para nós na eternidade. Por isso, eu te pergunto, você já sofreu? Sim, porque nesse mundo eu e você teríamos aflições, disse Jesus. Mas o que foi que você aprendeu com a dor? Eu comecei, queridos, a fazer uma pesquisa para montar essa mensagem. Então, nas minhas visitas pastorais, que todas as semanas eu faço visita, eu vou nas casas dos irmãos, e a primeira resposta que eu tive foi: na dor, eu aprendi a buscar a Deus. Queridos, muitos me relataram que foi na dor que eles começaram a ir na igreja, que foi na dor que eles começaram a ler a Bíblia, que foi na dor que eles começaram a buscar ao Senhor mais intensamente. E nós sabemos também que o salmista fez isso. O salmista diz no Salmo 120, verso 1, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Quantas pessoas têm se achegado a Deus, têm se aproximado de Deus, têm ido a um relacionamento mais profundo com Deus quando passou por esse momento de sofrimento. Foi nesse momento assim de dor que ele, ao buscar o Senhor,
essa busca o levou a desfrutar de águas mais profundas, de um lugar mais íntimo com o Pai. Talvez foi na dor, foi nesse sofrimento que verdadeiramente algumas pessoas ouviram a voz de Deus, que se achegaram intensamente e verdadeiramente a Deus. E nós sabemos que aqueles que se achegam a Deus, Deus também se achega a eles. Não é isso que diz a Bíblia? Achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Por isso, seja no momento de sofrimento, seja no momento de alegria, busque ao Senhor. Em todo tempo, meu irmão, busque ao Senhor e busque enquanto se pode achar. Mas continuei as visitas e numa outra casa eu perguntei: o que foi que a dor te ensinou? Então ali a irmã me respondeu: a dor me ensinou a ser forte em Deus. Algumas pessoas, queridos, aprenderam assim que quando elas são fracas é que elas são fortes. Algumas me relataram: pastora, eu pensei que se o câncer chegasse na minha casa, eu não daria conta. Que se a morte de um parente próximo chegasse na minha casa, eu não daria conta. Eu jamais pensei que tivesse forças para passar por um momento tão trágico. Mas foi ali, naquela fraqueza delas, naquele momento de fraqueza, onde elas estavam expostas, onde elas não tinham mais o que fazer, humanamente falando, foi nesses momentos ali que o Espírito Santo veio, as consolou e as fez forte. Foi nesse momento de dor, foi nesse momento de sofrimento que elas foram fortalecidas por Deus e descobriram que em Deus elas são mais fortes do que elas jamais imaginaram. E é isso também que o apóstolo Paulo nos ensinou. 2 Coríntios 12, 9 ao 10, Paulo diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele continua no final do texto: por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Muitas vezes Deus nos permite passar por esses momentos de sofrimento para que o poder dele se manifeste através de nós. Certa feita, alguém já disse o seguinte: Deus revela a sua graça por meio das nossas fraquezas. Ele permite que nós nos sintamos pequenos para justamente nos revelar a sua grandeza. Então foi assim, queridos, nesses momentos que muitas pessoas foram fortalecidas pelo poder de Deus. Foram nesses momentos que muitos, naquelas áreas que eles se achavam mais fracos, eles descobriram quão fortes no Senhor eles podiam ser. E assim você também descobrirá quão forte você pode ser em Deus e com Deus. Mas as visitas continuaram. Então, numa outra casa eu perguntei: então, o que foi que a dor ensinou a vocês? E aí nessa casa, aquela irmã me respondeu: a dor me ensinou a valorizar a família. Queridos, quantos que somente depois de perder alguém tão querido é que vai valorizar aquele alguém? Talvez a pessoa perdeu um pai, uma mãe e falou: por que eu não dei mais atenção para o meu pai? Por que eu não dei mais atenção para minha mãe? Eu podia ter ido almoçar mais lá os finais de semana. Eu poderia ter enviado umas flores, talvez seja um cônjuge. E talvez você agora tenha pensado: por que eu não tratei melhor o meu cônjuge? Por que eu não preparei uma comida melhor? Por que eu não amei mais? Queridos, aquilo que eu e você tivermos que fazer, nós precisamos fazer em vida. Porque depois que a pessoa morreu, não adianta mais. Então muitas pessoas, foi nesse momento nesse momento de dor, de sofrimento, que eles se uniram e descobriram a beleza de estar em família, a beleza de estar entre amigos, a beleza de estar entre a família de Cristo, uns ajudando os outros, uns suportando os outros, um ali fortalecendo o outro. Valorizaram as conversas à mesa, valorizaram o sentar-se no sofá e assistir ali um culto online juntos, um filme juntos. Foi nesses momentos que eles se redescobriram, queridos, redescobriram o prazer de estar junto como família. Começaram a valorizar não apenas a família, mas os encontros com os irmãos da igreja, os encontros com os amigos, os churrascos,
aqueles parentes que tantas vezes já não conversavam mais ou já não viam mais. A dor e o sofrimento ajudam as pessoas a valorizar aqueles queridos, aqueles mais próximos, aqueles amigos que há tanto tempo nós já não víamos ou não dávamos tanto valor assim. Então eu quero dizer para você que me assiste, não espere que a dor chegue, que o sofrimento chegue para que você busque a comunhão com a sua família hoje, com seus amigos hoje, com a sua família da fé hoje. Faça o que você puder hoje, ame uns aos outros hoje. Tem um versículo que eu gosto tanto que está lá em Provérbios 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz um irmão. Quantos também que foram nos períodos de dor e sofrimento, que descobriram no amigo um irmão verdadeiro. Talvez você até tenha um amigo que seja mais chegado para você do que um irmão de sangue, porque essa pessoa que te apoia, que ama você, que cuida de você. Então, uma das coisas que nós aprendemos também durante o sofrimento e na dor são valorizar pessoas. Isso me lembra, queridos, é um pouquinho da história do filho pródigo. Ele tinha ali o pai, ele tinha aquelas pessoas que moravam ali na fazenda, mas é como se ele não valorizasse tudo aquilo ali e quisesse seguir o rumo da sua vida por ele próprio. Então aquilo que interessava ele pede ao pai: me dá parte da herança que me cabe. Então naquele momento, aquele menino só estava interessado naquela herança. E ele sai, ele dissipa toda essa herança ali, né? Com várias outras coisas, queridos, e ele gasta aquele dinheiro, né? E um dia, quando ele está ali alimentando os porcos, ele era constrangido até, queridos, na hora que ele ia alimentar os porcos, ele fala que até aquela comida que ele dava para os porcos ali, algumas vezes era regulada para ele, né? E naquele momento ali, sentado naquele local, ele lembra do pai. Quantos empregados meu pai tem e como meu pai trata aqueles empregados bem. Aqueles empregados sentam-se à mesa e comem, se fartam. Naquele momento ali de desprezo, de escassez, naquele momento de dor, de sofrimento, de humilhação, aquele filho se lembra do pai, se lembra do carinho do pai, do amor do pai, da forma como o pai tratava os empregados. E ele começa a valorizar o pai. Foi na dor e no sofrimento que aquele filho valoriza o que tinha. Então ele volta para casa, você conhece a história, e o pai o recebe de braços abertos. Que eu e você possamos descobrir o valor da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que nos amam e cuidam de nós. Eu gosto tanto da expressão, quando Lucas nos relata no capítulo 15, verso 17, ele tem uma expressão que diz: e caindo em si, disse, e caindo em si. O sofrimento o despertou a valorizar aquilo que ele já tinha. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome. Valorizemos em todo o tempo, queridos, as pessoas. Mas as minhas visitas continuam e em mais uma casa eu perguntei: o que foi que a dor te ensinou? E aí um irmão me respondeu: ser constante na fé. Queridos, nesses momentos de dor, esses momentos de sofrimento, muitas vezes nos levam a um lugar de questionar a Deus. E ali esse irmão no hospital, ele se perguntou: pai, não te importas? Pai, não te importas que eu esteja aqui, a minha família esteja em casa, a minha mulher esteja trabalhando e eu aqui nesse leito de hospital? Pai, não te importas com essa situação? Pai, onde o Senhor está? Deus, onde o Senhor está que não vê a minha angústia, que não vê o meu problema? Onde está você que nada faz? Não te importas, Deus? Quantos, queridos, de nós, muitas vezes, nesse momento de dor e sofrimento, não nos colocamos nesse lugar de julgamento? E é interessante porque nós sabemos que Deus está em todos os lugares.
Nós sabemos, queridos, até o próprio salmista, no Salmo 139, 7, diz: se formos para o céu, lá Deus está. Nas extremidades do mar, Ele também está. Deus está em todos os lugares. Não há para onde fugir de Deus. Mas, queridos, muitas vezes, apesar de eu e você sabermos que Deus está em todos os lugares, apesar de eu e você sabermos e declararmos a onipresença de Deus, o fato de nós apenas sabermos que Deus é onipresente, que Deus está em todos os lugares, nós, queridos, precisamos despertar para a consciência da presença de Deus. Saber que Deus está é uma coisa, agora nos despertar para a consciência da presença é outra. Queridos, Deus está em todos os lugares, Deus está comigo até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus estava com José na prisão, Deus estava com Paulo e Silas na prisão, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor. Deus está comigo quando eu estou sendo perseguido, quando eu estou sendo caluniado, quando eu estou sendo ali difamado. Deus está comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Deus está comigo na morte, Deus está comigo na vida, Ele está comigo hoje e estará eternamente. Eu lembro daquela passagem, queridos, que os evangelhos nos relatam, que Jesus pede aos discípulos que ele entra no barco com os discípulos e pede para que passem para a outra margem. E ali naquela travessia do barco, vem uma tempestade e os alcança no meio ali da trajetória. E aí, queridos, naquele momento, Jesus estava descansando e os discípulos ali começaram a ficar com medo, começaram, queridos, a ficar preocupados no seu coração, ansiosos. E agora, o que faremos? E agora, como será, né? Então, aqueles discípulos chegam até Jesus e qual é a pergunta deles para o mestre? Mestre, não te importa que pereçamos? Então, queridos, eu gosto muito dessa passagem porque essa passagem revela a nossa humanidade e também a divindade de Jesus. É um contraste maravilhoso entre aquilo que nós sentimos, entre os nossos medos, as nossas ansiedades e muitas vezes a nossa falta de compreensão de que Deus está conosco e no controle de todas as coisas. Eles não estavam sozinhos naquele barco, Jesus estava com eles naquele barco e naquela tempestade. E é exatamente esse desenho dessa passagem que me encanta, porque foi desenhado para deixar para mim e para você que Jesus está conosco nessas tempestades. Nós não estamos sozinhos, mas mesmo assim, muitas das vezes eu e você estamos nos perguntando: Jesus, não te importas que isso aconteça comigo? Não te importas de tudo isso? Queridos, Jesus estava com eles estavam vendo Jesus, mas eles ainda não tinham despertado, não tinham sido despertados para essa consciência da presença, o que Jesus pode fazer. Ele pode não nos isentar de tudo isso, mas Ele pode, queridos, milagrosamente nos fazer passar por tudo isso e uma hora essa tempestade cessa. Jesus levanta, acalma, você sabe, a tempestade e o espanto deles é: quem é este? Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Ah, queridos, a consciência da presença faz toda diferença. Ele é esse todo-poderoso que é capaz, sim, de parar as tempestades, de acalmar o vento. Ele é o Criador dos céus e da terra. Para Ele não haverá impossíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há nada, queridos, que Deus não possa fazer. Então eu e você precisamos descansar na onipotência do Senhor. Eu e você já sabemos da sua onipresença, mas nós precisamos nos despertar para a sua onipotência, queridos, para a consciência da sua presença perto de nós e aquilo que Ele pode fazer por nós. E eu fico olhando para isso aqui e eu penso, queridos, que existe uma diferença entre passar e ficar parado. Eu fico olhando para a dor, eu fico olhando para o sofrimento
E eu já disse para você no início desse estudo que essa dor vai passar, que esse sofrimento vai passar. Mas tem muita gente, queridos, que passa por esse momento, que o momento passa, mas a pessoa não passa. Ela fica ali estacionada naquela dor, naquele sofrimento, naquela mágoa. E aquilo ali traz uma amargura sem tamanho para a vida daquela pessoa. Assim como essas situações são momentâneas e vão passar, nós também devemos passar junto com elas. Quando essas tempestades cessarem, isso deve cessar também dentro de nós. Eu e você não devemos ficar ali, queridos, estacionados. É tão interessante porque essa pergunta, né, que os discípulos fizeram, que eu e você em alguns momentos da vida talvez também já tenhamos feito: não te importas, mestre? Queridos, tanto importa que está conosco, tanto importa que se entregou por nós, tanto se importa que nos ama, que cuida de nós, que tanto importa que se revela para nós como Deus Todo-Poderoso. Ele estava ali naquele barco dizendo: eu vou atravessar com você, eu não apenas estou com você, eu vou atravessar com você e vou te mostrar no meio desse sofrimento, no meio dessa dor, o que eu sou capaz de fazer por você. Que eu e você possamos despertar cada dia mais, queridos, para a consciência da presença de Deus. Ele está conosco em todo o tempo, nos momentos de festejo, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor. Deus não nos abandonou quando a dor veio. Deus não nos abandonou quando o sofrimento veio. Ele está conosco. E a gente só consegue vencer, e a gente só consegue passar por eles, porque Deus está conosco, nos fortalecendo diariamente, fortalecendo o nosso físico, o nosso emocional, fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, trazendo forças para que a gente saia ileso desse tempo de sofrimento. Mas eu continuei, queridos, a andar e a fazer as visitas, e uma das pessoas então me diz assim: pastora, esse momento de dor, esse momento de sofrimento me ajudou a olhar para dentro. Como assim, pastora? Algumas pessoas nesse momento, queridos, elas se questionam: pai, por que tudo isso me sobreveio? Por que é, pai, que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz de errado? Eu e você, às vezes, não somos levados a questionar a Deus, mas somos levados a nos questionar: o que foi que eu fiz de errado? E muitas vezes, queridos, isso não tem uma causa. É lógico que se eu estou numa vida de pecado, eu vou colher as consequências. É lógico que se nós estamos fazendo algo errado, nós colheremos as consequências, mas nem sempre aquilo que eu estou passando, o sofrimento ou a dor, é consequência de algo que eu fiz. Não. Nós olhamos para a história de Jó, e os amigos de Jó queriam exatamente que Jó ali confessasse o que foi. Fala logo, Jó, o que foi que você fez, né? E a Bíblia nos fala que Jó era um homem temente. Havia um homem chamado Jó, um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ou em algumas traduções, se desviava do mal. Está lá em Jó 1:1. Mas mesmo sendo esse homem íntegro, esse homem justo, que não estava ali, queridos, fazendo nada de errado, mesmo assim, esse homem, queridos, passou por uma tribulação, por um sofrimento assim, tremendo, terrível. Ele perde os filhos, ele perde, queridos, os seus bens, ele perde, queridos, até a sua saúde. Aquele homem ali é tomado, até o seu corpo é tomado por feridas e ele fica ali dentro de um buraco. E o que é que ele tinha feito de errado? Confessa, Jó, o que foi que você fez de errado? Queridos, não tente culpar-se, não tente ficar buscando um porquê, porque aflições, esses tempos difíceis, esses tempos de sofrimento, uma hora vai nos encontrar. Porque a Bíblia diz que Deus faz, queridos, raiar o sol sobre maus e bons, e Ele derrama chuva sobre justos e injustos. O dia mau chega para o bom, chega para o mal. O dia mau chega para justos e injustos, crentes e não crentes. A dor vem para todos. O sofrimento, uma hora, chega. E ainda que Deus esteja conosco, o sofrimento chega. Ainda que Deus esteja conosco, às vezes passamos por momentos dolorosos.
ainda que nós estejamos na direção de Deus. Muitas vezes a perseguição vem, queridos, muitas vezes os inimigos vêm contra nós. Então, tira isso do seu coração, não deixa que o inimigo te traga mais um peso durante o sofrimento, mais um peso diante da dor. Simplesmente olhe para tudo isso. Fique firme no Senhor e assim como Jó exclamou, você também vai exclamar. Lá no capítulo 19, 25, Jó, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, eu fico tão impressionada com essa história aqui, né, relatada na Bíblia de Jó, porque essa dor de Jó fez ele olhar para dentro dele. Fez ele, queridos, lógico que nós vemos todo aquele debate, capítulo após capítulo ali, e ele várias vezes dialogou com Deus, questionou Deus em alguns momentos, mas foi nesse momento de dor, quando ele conseguiu olhar para dentro dele, que ele enxergou como um grande Deus ele viu ainda mais a justiça desse Deus, esse Deus justo, esse Deus de caráter assim, nem explicação, não tenho nem palavras para definir esse caráter perfeito de Deus. Foi nesse momento que Jó, aquele homem justo e íntegro, ele chegou num outro nível de relacionamento com Deus. Foi ali, queridos, que antes, né, quando Jó apenas o conhecia de ouvir falar, foi agora que Jó, nesse momento, descobriu verdadeiramente quem Deus era. Agora os meus olhos te veem. Muitas vezes, queridos, esse momento de dor, esse momento de sofrimento nos faz olhar para dentro de nós. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos e essa dor nos leva a diminuir para que ele cresça. Essa dor nos leva, queridos, a olhar para dentro de nós mesmos para descobrir quão grande, quão maravilhoso, quão verdadeiro, quão justo, quão perfeito é o nosso Deus. O que foi então, meu irmão, que a dor te ensinou? A dor nos ensina muito. Talvez você tenha aprendido a exercer misericórdia. Talvez foi na dor que você aprendeu a perdoar. Talvez tenha sido na dor que você aprendeu a amar. Talvez, queridos, foi nesse momento de dor. Você era uma pessoa fechada, mas foi nesse momento de dor que você finalmente se abriu com alguém, que você rompeu. Talvez, queridos, foi nesse momento de dor que você descobriu quão grande é o seu Deus. Jó, o exemplo de Jó fica para nós não como um homem só justo e íntegro. O exemplo de Jó, queridos, fica para nós porque ele foi alguém que passou por tudo isso e não negou o seu Deus. O exemplo de Jó fica para nós e nos ensina que maior, queridos, do que o nosso sofrimento, do que maior que a nossa dor, eu e você precisamos passar por esses momentos confiantes e fiéis ao nosso Deus. Eu sei que apesar de toda a dor, eu sei que apesar de todo o sofrimento, o meu Redentor vive. Esses momentos nos levam a sair, quando nós estamos confiantes, quando nós estamos firmes no Senhor. Esse momento de dor nos leva a sair mais fortes ainda desses momentos, mais temente, mais confiantes. Que eu e você possamos, desse momento de dor e sofrimento, tirar grandes lições e que essas lições sirvam de testemunho e de exemplo para edificar a vida de outros, mas que principalmente esses momentos nos leve a declarar mais do que tudo que o nosso Redentor vive. Que esses momentos nos aproximem cada vez mais de Deus e nos levem a um relacionamento tão íntimo com Ele como nós jamais experimentamos. Que Deus te abençoe. Medite aí nessa palavra durante a semana e pense o que é que tudo isso tem me ensinado e que a sua lição seja voltada para o Senhor. Que Deus te abençoe.